Você chegou no momento que precisa na sua vida de esperança, de forças, de coragem. Escute isso, que eu tenho certeza que ao final você será uma pessoa diferente. Há dias em que a esperança parece uma palavra distante. Nós a ouvimos, só que a gente não consegue senti-la. Há dias em que tudo parece estar pesado, o coração se cansa, a mente não descansa, as notícias desanimam, as orações parecem não ultrapassar o teto e começamos a acreditar que talvez as coisas nunca mudem. Mas eu quero te falar que existe algo curioso sobre a esperança. Ela não nasce quando tudo está bem. Ela nasce justamente quando tudo parece perdido. Se tudo estivesse resolvido, não precisaríamos esperar. Talvez hoje você esteja atravessando uma estação difícil, complexa. Talvez uma doença, um luto, uma crise financeira, um casamento abalado, uma preocupação com seus filhos, ou simplesmente um vazio que assola a sua alma. Algo que ninguém vê, mas que lhe pesa, lhe angustia. Não sei, seja qual for a sua luta, não permita que ela tenha a última palavra, porque as circunstâncias elas mudam, mas Deus, o Senhor, permanece. Olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para a natureza. A noite sempre parece interminável quando estamos acordados, mas por mais escura que seja, ela nunca conseguiu impedir o amanhecer. O inverno cobre os campos, as aves ou as árvores parecem mortas, as flores desaparecem e ainda assim a primavera sempre encontra um caminho para voltar. A criação inteira anuncia uma verdade silenciosa. Depois da noite, escute, vem o amanhã. Talvez Deus tenha colocado esse lembrete diante dos nossos olhos todos os dias. O sol nasce, as estações mudam, os rios continuam correndo, as sementes continuam brotando. É como se toda a criação estivesse repetindo, e está na verdade. Ainda existe esperança. Muitas vezes queremos que Deus mude imediatamente as circunstâncias. Mas antes disso, Ele transforma o coração, porque um coração cheio de esperança consegue atravessar tempestades que destruíram alguém dominado pelo desespero. Existe uma força extraordinária em que continua acreditando. Não porque ignora a dor, mas porque sabe que a dor não governa para sempre. As lágrimas, elas têm o seu tempo, e o silêncio também. Tudo há o seu tempo, há tempo para tudo, disse Salomão, o sábio. Mas nenhuma noite dura eternamente. Talvez você esteja esperando um grande sinal, uma resposta extraordinária, uma mudança repentina, e Deus esteja lhe oferecendo algo aparentemente pequeno. Coragem para viver mais um dia, paz para atravessar essa semana, força para levantar amanhã. Às vezes, é exatamente assim que os milagres começam. Não despreze os pequenos sinais. Um abraço, uma palavra, uma oração, o nascer do sol, uma porta que se abre inesperadamente. São lembranças discretas de que Deus continua presente, mesmo quando não percebemos. Existe uma promessa que atravessa toda a história da fé. Deus nunca abandona aqueles que caminham com Ele. Nem sempre o caminho será fácil, nem sempre compreenderemos o motivo das esperas, mas nunca estaremos sozinhos. Talvez hoje você não consiga enxergar o fim da estrada. Tudo bem, você não precisa enxergar o destino inteiro, precisa apenas confiar que existe um caminho
e que Deus, o Senhor, já está à sua frente. Há pessoas que desistiram um dia antes da resposta, um passo antes da vitória, uma oração antes da transformação. Mas eu peço a você, não faça isso. Pelo contrário, continue, porque aquilo que hoje parece silêncio, amanhã poderá revelar um propósito que você jamais imaginou. A esperança não é fechar os olhos para a realidade. Não feche os seus olhos para a realidade, para a vida. Mas faça o contrário. Abra os olhos para uma realidade superior, maior, que é acreditar que Deus continua agindo, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Então, se hoje tudo parece escuro, olhe novamente para o céu, para o horizonte. Repare, o sol ainda não apareceu, mas o céu começa a mudar de cor antes do amanhecer. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida. Você ainda não vê a resposta, mas Deus já começou. Creia, Ele já começou um novo dia. Por isso, não entregue sua esperança ao medo. Não permita que o desânimo decida o seu futuro. Pelo contrário, respire, ore, confie, siga em frente. Porque existe uma verdade que o tempo jamais conseguiu apagar. Enquanto Deus escreve a sua história, sempre existe esperança. E quando este novo dia finalmente nascer, você compreenderá que Deus nunca deixou de caminhar ao seu lado. Apenas estava preparando um amanhã que os seus olhos ainda não podiam enxergar. Se você chegou até aqui, eu quero pedir a você, inscreva-se no canal. Se você conhece alguém que precisa se levantar, confiar, acreditar, envie este vídeo para ele, para ela. Deixe aí o seu like, deixe o seu nome para a oração. E lembre-se que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E até a próxima.